Olá! O assunto de hoje é integridade científica. Esse trabalho foi referenciado pela professora, do trabalho feito pela professora Milena de Araújo, no curso de graduação em nutrição. Nós temos que a integridade científica ela envolve valores que se impõem aos cientistas em virtude do compromisso com a própria finalidade da sua profissão. Construção coletiva da ciência como um patrimônio coletivo. Mas também o conjunto dos deveres derivados de valores éticos, mais universais que especificamente científicos. Então, todo trabalho científico ele tem que ter como um alicerce a questão da ética, a questão da moral, né? E o que vem a ser ética e moral? A ética, conforme estão citados em nossos dicionários, é a reflexão do que é certo e do que é errado. É lógico que é um valor variável ao longo do tempo, né? Não vamos aqui entrar em exemplos, mas historicamente existiam coisas que eram proibidas que hoje são permitidas, ou ao contrário, né? E a moral é o conjunto de regras que a sociedade impõe para que as condutas antiéticas não ocorram, né? Então, ambos valores são valores mutáveis ao longo do tempo, não são valores fixos, né? Só que nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro da nossa visão, temporal, né? Então, hoje nós temos um valor de ética e moral. Talvez daqui a alguns anos esses valores éticos, os valores morais podem mudar. Só que existem coisas que não mudam, né? Que são as falsidades, as fraudes, né? Então, quando você frauda uma lei, você frauda um valor ético, né? Você está causando um problema para a sociedade, né? A falsidade, o que muitos identificam como falsidade ideológica, é você se passar por outro, usar uma carteirinha falsificada, né? Você dizer ser autor de algo que você não é você dizer que você fez um determinado trabalho do qual você não é o autor, né? Então, as fraudes e as falsidades, elas infelizmente permeiam a nossa sociedade e também os trabalhos científicos, né? Isso infelizmente é uma realidade. E o foco do nosso trabalho de integridade é o plágio. Então nós vamos tentar identificar hoje o que é o plágio, como é que ele acontece, os diversos tipos de plágio, né? O plágio, ele é essa citação do dicionário Webster, ele é bem simples, mas ele é bem objetivo, né? É uma apresentação feita por alguém como se fosse da sua autoria desse trabalho, mas só que foi feito por outra pessoa, né? Tem uma outra citação também da FAPESP, que é a utilização das ideias ou formulações verbais, orais ou escritas, ou seja, está copiando a ideia de alguém, né, sem dar-lhe por elas expressa e claramente o devido crédito. Você pode copiar parte do texto, mas você não pode expressar aquela ideia como se fosse sua, né? Então, o plágio é aquela que gera a percepção que as ideias são suas e, na verdade, não o são, né? As ideias, o plágio, ele tem diversas causas, né? Nós ressaltamos nesse trabalho 5 tipos por que pode ocorrer o plágio, né? Acontece às vezes, né, por acidente. Então você pensa que está copiando uma ideia, você está desenvolvendo uma ideia, mas
por desconhecimento daquilo que já existe, né? Então você acaba incorrendo numa cópia, né? Se você perceber esse tipo de plágio, você pensa que você está desenvolvendo um trabalho sozinho, né? Um trabalho que é seu, mas quando você se deparar com a realidade, deparar que esse é o tema que você está desenvolvendo, ele já é um trabalho publicado, já é uma ideia, então você tem que interromper aquele trabalho acadêmico, né? E fazer a citação caso queira aprofundar o tema, né? Uma outra alegação bastante recorrente é a falta de tempo, né? A falta de tempo, ela, às vezes por pressa na entrega de um trabalho, às vezes por você tentar conciliar os seus afazeres, né? Trabalho, família e escola, então você vai lá e dá aquela famosa coladinha, né? Você copia, muda algumas palavras e acha que isso já é o suficiente para poder fugir ou de se caracterizar como plágio, né? Então, se todos nós justificássemos com uma falta de tempo o plágio, a gente não teria onde chegar, né? No terceiro tópico, esse eu acho que talvez seja o foco maior do nosso trabalho, é a dificuldade que nós temos pela formação que nós temos lá no primeiro grau e no segundo grau, de não escrever textos próprios, né? Então, normalmente, lá nesse nível escolar, o que se pede são reproduções. Então, você pede um resumo, né? Então, a pessoa vai lá, lê um textinho, e usando as próprias palavras do texto, né? Que a gente chama de resumo lá no ensino fundamental e no médio, a pessoa se dá por satisfeita. Então, ela não entendeu nada do que está escrevendo, ela não tem a menor ideia do que está fazendo, né? Ela só reproduz um texto e troca umas palavrinhas e acha que isso é o trabalho dela, né? Então, talvez essa falha na nossa formação esteja aí o grande problema quando nós chegamos no nível universitário, no terceiro grau, né? É a falta de habilidade de escrita, né? Então, uma das propostas que nós devemos ter na academia é exatamente isso, é criar o hábito de escrever coisas próprias, ideias próprias, colocar no papel as ideias que as pessoas têm, né? Essa é uma grande dificuldade. Já no nível mais alto, então você tem lá na pós-graduação, seja estrito sensu ou lato sensu, você tem prazos a serem cumpridos, né? Então, para o mestrado você tem 2 anos, para o doutorado 4 anos, e você não consegue administrar o tempo de uma forma correta, você tem que fazer aquela pressão, você recebe essa pressão e você acaba também incorrendo no plágio para poder ganhar tempo no seu trabalho. E aí complica, porque às vezes o trabalho pode ser totalmente reprovado em função do plágio, né? E a quinta e última é vamos dizer, a infelicidade humana maior, né? É a pessoa ter consciência de que copiou, ela opta por esse caminho e o resultado a gente já sabe, né? São trabalhos recusados, são trabalhos com avaliação 0 ou não tendo avaliação, são trabalhos descartados, e aí vem a frustração, vem um sentimento que não é bom nem para quem anula o trabalho e nem para quem fez, tá? Então, a falta de ética, infelizmente, ainda permeia os meios acadêmicos, né? Bom, já falamos o que é plágio, já falamos por que ele ocorre. Agora vamos ver os tipos de plágio. Então, você tem o plágio direto, indireto, o das fontes, o consentido e o autoplágio. Vamos ver um por um, rapidamente. O plágio direto, gente, é aquele que você copia
palavra por palavra, né? Tem autores que colocam word to word, palavra por palavra, tudo aquilo que está descrito numa outra obra, né? Então você copia, você faz a cópia literal do texto, seja ela de uma frase ou do texto completo às vezes, né? Isso já ocorreu na minha vida acadêmica. Eu infelizmente, já me deparei com isso, trabalho que a pessoa simplesmente trocou o nome do trabalho e apresentou. O trabalho foi zerado, não teve outra alternativa, né? Então, seja uma frase, seja um texto completo, isso é chamado de plágio direto. Isso não pode ocorrer, né? A segunda forma de plágio que existe é o plágio indireto. Então, o que é o plágio indireto? Você pega um texto qualquer, copia as palavras, só que troca essas palavras, né, por sinônimos. E aí você acaba tendo você não tem palavra a palavra, mas você tem as ideias, né, todas elas copiadas. E se não forem citadas, é plágio. A grande questão é se o texto que você está retirando as ideias, se ele é ou não citado no trabalho, tá? Então, o indireto é o texto original, só que com palavras que são só trocadas. Uma outra artimanha que é usado para fazer o plágio é o plágio de fontes. O que é o plágio de fontes? Você pega um trabalho, você verifica lá a bibliografia que a pessoa usou, né? E vai lá e copia, né, dessas fontes o seu trabalho. Então você faz um trabalho paralelo ao trabalho original, né? Então você se utiliza só das fontes. Você não utiliza do texto, nem faz aquele indireto, mas você utiliza as mesmíssimas fontes, né? Como se elas fossem de primeira mão, né? Então é uma outra forma que nós temos. A quarta forma, que é o consentido, esse é terrível, mas ele existe e existe até pessoas que vivem disso, né? O que é o plágio consentido? É você apresentar ou assinar um trabalho como se fosse da sua autoria, né? Só que quem escreveu o artigo, quem escreveu o trabalho foi outra pessoa. Essas pessoas, infelizmente, ainda temos, se você procurar na internet, você vai encontrar várias pessoas que ela se propõe a fazer um trabalho e ela abre mão da autoria, né, para ganhar um dinheirinho, né, fazendo com que aquele que está apresentando não tenha a menor noção do que está falando, mas ele apresentou um trabalho como se fosse dele, né? Então, os chamados autores de aluguel. E, por fim, uma outra categoria de plágio é o chamado autoplágio. O que é autoplágio? Você faz um trabalho e ele é original, tá bonito, sem nenhum tipo de reparo. Só que depois você vai fazer um outro trabalho onde você vai reapresentar o seu próprio trabalho, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, você faz um plágio direto do seu próprio trabalho, ou um plágio indireto do seu próprio trabalho. Então você fez um plágio de você mesmo, né? Isso também é considerado plágio, tá? Então, para finalizar, gostaríamos que vocês levassem para casa essas ideias, né? A integridade científica, ela reflete a integridade da pessoa como um todo. Isso é importantíssimo, porque ela mostra quem é a pessoa. Isso é um desvio de caráter, né, dependendo da situação. E na autoria devemos incluir todas as pessoas que contribuíram de forma significativa para o trabalho, para a elaboração do trabalho. E na autoria também você deve incluir apenas as pessoas que contribuíram de forma significativa para esse trabalho.
Então, você tem que dar valor àquelas pessoas que influenciaram no seu trabalho, né? Foram citados aqui ao longo dessa apresentação o professor Isidro, né? Por que ele foi envolvido no trabalho? Porque ele foi o elemento que levantou a questão da necessidade de nós passarmos essa ideia para os alunos, né? Então, ele deu a contribuição que foi o que iniciou o trabalho, praticamente, né? E ele fez um estudo dos diversos tipos de plágio para poder contribuir com esse trabalho. Então, ele teve a sua participação significativa. Nós tivemos também a autora desse texto, que na verdade esse texto é muito mais longo, né? Mas foram citadas, eu vou tomar a liberdade de retornar alguns slides, onde foram citadas as fontes, né? Então a FAPESP, o dicionário Oasis, né? Tem mais uma aí, lá. A questão da ética e moral, tirado do Abel Mutai, a professora Milena, que foi a que fez a base do trabalho. Então, se a professora Milena estivesse aqui presente e visse essa apresentação, ela não poderia alegar plágio, porque o trabalho dela foi referenciado, né? Então, você pode escrever o que você quiser, mas desde que esteja citado, né? Além de Korbowski também, que tem um anexo que nós podemos passar para vocês depois, né? Pessoal, então o último recado, e é o mais triste, né? É que plágio é crime. A violação dos direitos autorais, né? Está prevista no artigo 184 do Código Penal, tá? Então, lógico que ninguém vai ser preso porque copia um trechinho de um trabalho, mas é importante a gente saber que é crime. Nós não podemos. Se não é um crime pelo aspecto legal, é um crime no aspecto moral, né? Se alguém apresentar um trabalho e eu perceber que é plágio, fatalmente essa pessoa vai incorrer num crime moral, vai cair no descrédito, e dentro do ambiente acadêmico, cair no descrédito é praticamente zerar o seu trabalho de 4 anos, de 5 anos de estudo, né? Isso é totalmente dispensável. Então, o que você faz, aí a última frase, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer sem ninguém pudesse te ver. Repetindo, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Então, é aquela história do fazer escondido, né? Então, você tem que procurar agir como se tivesse todo mundo olhando, mesmo não tendo ninguém próximo, né? E último recado, como não incorrer em plágio? São 2 gestos muito simples. Primeiro, você tem que escrever aquilo que você tem na sua cabeça. O que você tem, o que vem à sua mente deverá ser passado para o papel. E o segundo, se você não tiver outro jeito, se você vê que aquela frase que a pessoa escreveu naquele seu texto base for muito importante, você simplesmente vai lá e cita de onde você tirou. Ok? Um abraço a todos e boa sorte.